Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, palavra de Jesus diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Um texto muito conhecido, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Existia um filósofo chamado Epicuro, que viveu aproximadamente 300 anos antes de Cristo, e ele faz uma indagação filosófica, que é uma pergunta de muitas pessoas, ainda mais nesse período tão difícil que nós vivemos na humanidade. Epicuro diz o seguinte: se Deus é todo-poderoso e bom, então como explicar tanto sofrimento no mundo? Caso Deus seja todo-poderoso, então Ele pode evitar o sofrimento. Se não o faz, Ele não é bom. Mas caso seja bom e queira evitar o sofrimento e não o faz porque não consegue, então Ele não é todo-poderoso e, nesse caso, Ele não é Deus. Então, Epicuro, ele faz essa indagação, colocando sob júdice a existência de Deus. E no meio de tantas tribulações que nós vivemos, às vezes nós somos seres humanos, somos falhos, limitados, nós colocamos essas indagações, às vezes aparecem no nosso coração. Será que existe Deus? Onde está Deus em tanto sofrimento, em tantas perdas, em tantas catástrofes? Onde está Deus? Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. O sofrimento é comum à existência humana. Mas eu quero me aprofundar um pouquinho mais sobre essa temática, sofrimento e tribulação, nas Sagradas Escrituras. 3 razões bíblicas para o mal e as aflições do mundo. Primeira razão bíblica para o sofrimento e as aflições na existência humana é a liberdade humana e as consequências da queda de Adão. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, melhor dizendo, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, nós sabemos que a Bíblia nos fala em Gênesis sobre a narrativa de Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus. A gente sabe a história da queda de Adão. A serpente enganou Eva, depois Eva ofereceu o fruto a Adão, e a partir de então, dessa visão bíblica cristã, e nós cremos assim porque é a palavra de Deus, o pecado ele entrou no ser humano. Ele entrou como um vírus contagioso. Todos nós pecamos. Então, uma das consequências desse mal, desses males, dessas catástrofes que nós vivemos na nossa existência é justamente o pecado do homem. A consequência da queda de Adão nós vemos no nosso dia a dia. A segunda razão bíblica para as aflições do mundo, além do pecado que originou-se na queda de Adão, são as colheitas das plantações que nós fazemos ao longo da vida. A Bíblia diz em Gálatas 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, tudo que nós plantamos, de escolhas, ações, rumos que nós tomamos na vida, tudo isso nós estamos plantando. Na vida, nós plantamos e colhemos ao mesmo tempo. Então, muitas aflições que nós estamos semeando foi por causa de decisões erradas, incoerentes, sem sentido,
ou por uma emoção que sobrepujou a razão, e nós tomamos rumos que ocasionaram a nós, hoje, consequências terríveis na nossa vida. Então, as aflições do mundo, as tribulações, elas aparecem também por causa das escolhas e das plantações que nós fazemos, porque a Bíblia diz que tudo o que nós plantarmos, nós vamos colher. Terceira razão bíblica do mal no mundo está em 1 João capítulo 5, versículo 19, que diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o mundo, esse sistema, é dominado por um mal. E esse mal, ele é personificado na pessoa de Satanás. Todo esse sistema, os males na cultura, que desumanizam o ser humano, o tráfico, as injustiças sociais, as desigualdades que nós vivemos no nosso dia a dia, todos os males, as violências, os crimes, os assassinatos, isso é o mal que há no mundo. Então, esse mal que há nesse sistema chamado mundo, que jaz no maligno, traz para a existência do homem tribulações. Então, a Bíblia nos fala 3 razões das tribulações: o pecado, as nossas escolhas, ou seja, aquilo que nós estamos plantando, nós vamos colher. Isso pode trazer tribulações para nós, e o mundo jaz no maligno. O mundo em si que nós vivemos nos traz tribulações, mesmo nós sendo fiéis a Deus. Por causa desse sistema que nós vivemos, governado por esse mal, esse mundo, sistema que jaz no maligno, nós, consequentemente, também colhemos tribulações no nosso dia a dia. 6 coisas que a Bíblia nos ensina sobre as tribulações. 6 coisas que a Bíblia nos fala sobre as tribulações. Primeiro, ninguém está isento das tribulações. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2 diz: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura com o que teme o juramento. Ou seja, o texto está dizendo que ninguém está isento das tribulações. Você pode ser um crente fiel, você pode ser uma mulher de Deus, você pode ser um homem de Deus, você pode ser uma pessoa que sabe muito de Bíblia, de teologia, mas isso não te faz estar isento das tribulações. Vida cristã não é uma vida isenta desses males, porque o mal, ele faz parte, as tribulações fazem parte da própria existência humana. Então, ninguém está isento das tribulações. Aceitar a Jesus não significa viver uma vida de plena felicidade. A plena felicidade nós ainda teremos no reino celestial. Segunda coisa sobre as tribulações que nós podemos aprender numa perspectiva bíblica é que Deus coloca o cristão num momento de crise visando o seu crescimento, pois para crescer o cristão terá de ser provado. A Bíblia diz que Deus prova o justo, Deus prova o cristão. A Bíblia diz em Salmos 11, versículo 5, parte A, o Senhor prova o justo. Um exemplo é Jó. Jó perdeu num só dia seus 10 filhos, sua esposa, seus bens e sua saúde. Em um só dia, esse homem, que era um homem justo, a Bíblia diz que ele era um homem justo, reto, fiel a Deus, mas mesmo assim,
Deus o colocou nessa situação para que ele pudesse ter uma profundidade maior, uma experiência maior com Deus. Tanto que no capítulo 42 do seu livro, no versículo 5, ele diz o seguinte: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó, ele passa pela escola da tribulação e ele é aprovado. Deus prova o justo. Provar é diferente de tentar. Tentar, nós somos tentados pela nossa natureza carnal. Somos engodados por essa natureza que tem um pecado aqui dentro. Agora, provar é diferente. Deus prova o justo. Deus pode nos colocar em circunstâncias adversas, mas é ali nas circunstâncias adversas que Ele mostrará para nós o seu poderoso poder. Terceira coisa sobre a tribulação. Deus às vezes permite que haja aflições em nossa vida, a fim de que, tendo experimentado o seu consolo, possamos consolar outras pessoas em suas aflições. Um texto muito bacana, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao 5, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. O que Paulo quer dizer aqui? Paulo quer dizer o seguinte, que às vezes Deus permite certas circunstâncias adversas na nossa vida, para que um dia lá na frente, depois que nós passarmos por isso e vencermos, nós consolarmos outras pessoas que passarão por problemas similares. Nós seremos seus conselheiros, nós seremos abençoadores a essas pessoas, porque um dia nós passamos pela mesma problemática e nós vencemos pela graça de Deus. E assim então podemos consolar outras pessoas também. Quarta coisa sobre a tribulação. Deus se coloca literalmente ao lado daquele que sofre. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, que Ele nos consola. E a palavra consolador no grego do Novo Testamento, ela vem do termo grego paraklesis, ou paracleto, paráclito, enfim. Esse termo paraklesis, ele significa, numa perspectiva geral, colocar-se ao lado de alguém, a fim de encorajá-lo. Então, o próprio Deus nos entregou o seu Santo Espírito. A Bíblia diz em João capítulo 16, Jesus disse: eu vos enviarei o Consolador. O termo ali é parakletos, paraklesis, que significa colocar-se ao lado de. Jesus entregou o seu Espírito a nós e Ele está dentro de nós a fim de nos consolar. Ou seja, nós temos um Deus que habita em nós, que dentro de nós nos consola nos momentos de tribulação. Deus há de te consolar nos momentos de tribulação, porque você tem o seu Santo Espírito dentro de você. E esse Espírito vai te consolar, vai trazer alegria, vai te trazer alento, vai te trazer edificação nos momentos de aflições. Quinta coisa sobre a tribulação é que toda tribulação tem um propósito específico. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o texto está dizendo e nos dá uma ideia que tudo aquilo que nós passamos na vida, seja bom, ruim, alegria, luto, doença, desemprego, tristeza, felicidade, tudo isso coopera para o bem daqueles que amam
a Deus. Até a tribulação é um projeto de Deus para te fazer crescer, para te fazer um melhor cristão, para te amadurecer, para fazer a tua fé mais saudável, para fazer você mais maduro, para que possamos ser semelhante à estatura perfeita do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Esse é o principal propósito de Deus ao cristão. Não é fazer feliz apenas, é te fazer igual a Jesus de Nazaré. Sexta coisa sobre a tribulação, já estou terminando. A Bíblia diz que devemos nos alegrar nas tribulações e nas aflições. 1 Pedro capítulo 4, versículo 13 diz assim: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória alegrais exultando. Filipenses 4,4 diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. No momento da tribulação, paradoxalmente, Deus nos manda nos alegrar, colocar um sorriso no rosto, porque nós sabemos que tem um Deus cuidando de nós, que existe um Deus que está dentro de nós, o Paráclito, aquele que veio estar do nosso lado e está dentro de nós nos consolando e nos fazendo melhores cristãos para a glória de nosso Deus. E numa perspectiva já conclusiva, duas coisas que a tribulação produz em nós segundo a Bíblia Sagrada. Primeiro, está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, que diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Romanos 8,18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. A tribulação, ela produz dentro de nós um peso eterno de glória em nosso interior, que nos faz ter esperança, uma esperança escatológica, uma esperança da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus. Entre outras palavras, o que Paulo está dizendo é que as tribulações, elas nos fazem ter uma esperança, de alguma forma, da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós passamos por tribulações, nós pensamos: poxa, como eu queria estar com Jesus. Imagine estar no reino de Deus. Vai ser um lugar onde o próprio Jesus vai enxugar as minhas lágrimas. Eu não vou chorar mais, não haverá mais doença, não haverá mais dor, tristeza, depressão. Eu um dia estarei lá com Jesus para sempre. Então a tribulação, ela de alguma forma, ela traz em nós um peso eterno de glória muito excelente. A segunda coisa que a tribulação produz em nós está em Romanos capítulo 5, versículo 3, melhor dizendo, que diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. A tribulação, além de trazer para nós uma esperança da vinda de Jesus, do reino de Deus, a tribulação produz em nós paciência. Ela nos amadurece, ela nos faz melhores cristãos, ela nos faz saber esperar o tempo kairos de Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Essa luta não vai te matar. Esse deserto é uma escola que Deus te matriculou para te fazer crescer. Que Deus te abençoe na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo.